Paulinho. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos, Murilo, Antônio Carlos. E aí, pessoal? Coach Hugo, Paulinho Andrade, tudo bem também? E aí, Pérola, vamos lá para a primeira. Enquanto o pessoal está entrando aqui. Isso, Dani Ditri, o Lucas Marcorim. Ale, tudo bom, Ale? Tô acompanhando o teu trabalho, hein, cara? Muito bom. Vânia, bom dia, Vânia. Vamos lá. Fabrício. Nicolinha. Quem mais? O Rafa Valese. Rogério Sampaio já tá na área. Rogério já está na área. Então, pessoal, vamos começando aqui. Já vou colocar o nosso Rogério para dentro da live. Então, vamos aqui. Assim que o Rogério entrar, a gente já apresenta o que é a ideia da nossa live. Oi, Vânia, a Zélia. Ó, o voleibol do Cótico entrando. Legal. Júlia, quem mais? Wilmer. Pô, muito bom. Pessoal, então, agora 1h02 da tarde, temos ele, Rogério Sampaio. Deixa eu ajustar minha câmera aqui. Que honra estar com o Rogério Sampaio. Primeiramente, apresentar para vocês o que é a ideia desse projeto hoje, para quem está nos assistindo. Hoje é um dia muito importante para nós esportistas, para nós atletas e para todo mundo que de alguma forma gosta do esporte. Hoje é o Dia Olímpico, um dia comemorado por todas as confederações e comitês que são partes do Comitê Olímpico Internacional. Então, o Centro Olímpico de São Paulo, ele não poderia deixar passar batido, e nós criamos uma programação de lives durante o dia de hoje e durante também essa semana. Durante o dia de hoje, nós teremos lives até às 18 horas, de hora em hora, com grandes personalidades do nosso esporte. E durante a semana também nossos supervisores e treinadores farão lives, farão entrevistas, farão bate-papos com personalidades relacionadas às suas modalidades. Então, você que está nos assistindo, você não pode deixar de acompanhar essa Semana Olímpica. E não poderíamos começar diferente, né, com ele, um grande ícone do nosso esporte, um cara que eu admiro muito, grande medalhista, uma referência na modalidade. E para quem não sabe, ele não somente treinou, como também de 2013 até abril de 2015, dirigiu o nosso Centro Olímpico. Então eu tenho a honra hoje e a responsabilidade de estar ocupando aí a direção num lugar onde passou um cara fantástico, de grandes referências. Nós acabamos de conversar há pouco, nós temos um grande amigo em comum, né, que é o Sensei Shigeta Yamazaki. Então, Rogério, seja muito bem-vindo. Você honra muito o Centro Olímpico com a tua presença nessa live. Tudo bem, Reinaldo? Uma grande alegria poder conversar com você, com os amigos do Centro Olímpico. O Centro Olímpico, que é uma referência para o esporte brasileiro, né? Sempre teve uma grande missão de revelar talentos para o esporte brasileiro. São muitos os atletas olímpicos que passaram pelo Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. Eu, particularmente, como você bem falou, tive a alegria de, na minha juventude, ter treinado no Centro Olímpico, não como atleta do Centro Olímpico, mas aos finais de semana, o professor Sensei Chiaki Ishii, medalhista olímpico, dava treinamentos sexta à noite, sábado à tarde e domingo de manhã, aí no Centro Olímpico. E eu, morador de Santos, eu ia na sexta à noite, voltava, ia no sábado, voltava, ia no domingo e voltava, isso por aproximadamente 2 anos, né? E para mim foi muito enriquecedor no meu desenvolvimento essa experiência. E depois, eu acho que
a grande alegria e a grande responsabilidade de ter, durante um pouquinho menos de 2 anos e meio, estar à frente do Centro Olímpico e ter contribuído para que ele tivesse continuidade nesse processo de desenvolvimento. E aproveitar a oportunidade de mandar um grande abraço para o meu amigo Shigeto Yamazaki, um companheiro que foi fundamental para várias das minhas conquistas, né? A gente sempre lembra que no judô, embora o esporte seja individual, a gente não conquista nada sozinho, né? A gente precisa do outro para treinar, e o Shigeto ele sempre foi uma referência, né? Para mim, além de treinar junto, uma referência, porque era um atleta extremamente disciplinado. Talvez aquela seleção brasileira de 92 que estivesse melhor fisicamente era o Shigeto, né? Tinha um conhecimento técnico, tanto na luta em pé quanto na luta no solo, um conhecimento enorme. Então, eu sempre ficava ali olhando para o Shigeto e aprendendo no meu dia a dia, né? Então, lembrar dele, como você falou, é sempre motivo de muita alegria. Queria aproveitar aqui e deixar um grande abraço para ele. E quando for possível, e ele estiver presente aí no Centro Olímpico também, vou pegar meu kimono e vou lá treinar um pouquinho, que eu já passei dos 50, não dá para treinar muito. Uau, que honra vai ser recebê-lo. Que honra. Já vou aproveitar aqui e deixar um convite para você vir tomar, não só treinar, tomar um café também e me dar algumas dicas, né? Porque eu sou calouro agora. Você é meu veterano lá na diretoria. Já tem experiência aí. Vamos lá. E é muito sábio ouvir quem já fez. Rogério, como a gente estava batendo um papo antes, eu queria ouvir de você o que você... Vamos deixar a pandemia de fora um pouco. Já já a gente fala da pandemia. Mas como que estava a tua visão do cargo que você ocupa de tamanha importância antes do Covid? Como que você estava enxergando assim o nosso esporte? E aí eu vou colocar um marco. Assim, o que você viu que aconteceu pós-Rio e que caminho que a gente estava tomando, deixando a pandemia um pouco de lado? Eu acho que não só o Comitê Olímpico do Brasil, como todas as confederações desportivas nacionais, vinham num processo muito acelerado de desenvolvimento na área de gestão, na área de governança e na área de transparência. Nós temos, na última década, a aprovação do artigo 18a da Lei Pelé, que trata desses temas e que obriga as entidades, para que elas possam ser certificadas pelo Ministério do Esporte, a cumprir todas essas regras. Mas entendo que as entidades também enxergaram a necessidade de avançar em transparência, em governança. O próprio COB, no final de 2017, início de 2018, deu início a um programa chamado GET, Gestão, Ética e Transparência. Todas, 100% das entidades se submetem a esse programa de desenvolvimento nesses temas. Esse programa GET, no final do ano, ele faz com que a confederação tenha uma nota, né, de acordo com o atendimento dela a todas essas regras, e na distribuição de recursos para o ano seguinte, 2 itens administrativos são levados em conta para a distribuição de recursos do COB. Um é a nota nesse programa GET, Gestão, Ética e Transparência. O outro é uma nota em relação às prestações de contas das entidades em relação aos recursos que elas recebem do COB. Logicamente que nós temos outros itens para serem na questão da distribuição de recursos, que aí são itens esportivos, competitivos, resultados esportivos. E aí faz com que a combinação do desenvolvimento administrativo, de transparência e de governança se alinhem aos resultados esportivos na distribuição do recurso. Então, eu diria que o recurso do COB, que é distribuído para as confederações, ele é totalmente meritocrático e transparente. Essa regra, ela hoje está no site do COB, pode ser acessada por qualquer pessoa, né, com as demonstrações dos índices que foram atendidos para as entidades, e aí recebe mais quem entrega mais. Quem entrega melhores resultados, quem entrega melhores níveis de governança,
vai receber mais recurso. Quem entrega menos vai receber menos. Eu entendo que a maioria das entidades avançou, e a prova disso é que todas elas hoje têm conselho de administração, têm comissão de atletas, os sites são muito explicativos no que diz respeito à transparência dos documentos. Se você entra lá, as atas dos conselhos de administração estão lá. O estatuto da entidade está lá disponível a qualquer pessoa. Enfim, as entidades também hoje têm uma ouvidoria, né? Então, isso faz com que as reclamações ou as denúncias cheguem para a ouvidoria e possam ser tratadas, né? Acima das ouvidorias, tem a ouvidoria do COB, tem o Conselho de Ética do COB também. Enfim, eu acho que as modalidades olímpicas elas avançaram muito, né? No que diz respeito à governança e transparência. E os resultados têm acontecido, e não é por acaso. Quando você evolui na governança, é natural que o resultado esportivo também avance. Então, em 2019, o ano passado, o Brasil teve a melhor participação da história nos Jogos Pan-Americanos. Ficamos em segundo lugar no geral, né? Foi o ano que tivemos o maior número de conquistas de medalhas, o maior número de medalhas de ouro conquistadas. Posteriormente, nos Jogos Mundiais de Verão, o Brasil é um jogo só com modalidades de praia, então você tem o beach soccer, o beach handball, o beach tênis. São modalidades que o Brasil tem um bom desenvolvimento, ainda não são modalidades olímpicas, mas podem se tornar um dia. Então é importante a gente sempre estar dando atenção a essas modalidades. O Brasil, nesses Jogos Mundiais de Verão, ficou na segunda colocação, tivemos o maior número de medalhas, e perdemos no número de medalhas de ouro para a Espanha, 1 ou 2 medalhas de ouro a menos. E nos campeonatos mundiais das modalidades, nós tivemos um grande número de atletas campeões mundiais. Eu vou elencar aqui, nós tivemos campeões mundiais no boxe, na ginástica, na esgrima, na canoagem, na maratona aquática. A equipe masculina de vôlei foi campeã da Liga Mundial de Vôlei. Tivemos campeões mundiais na vela, fora as medalhas de prata e bronze nesses campeonatos mundiais, né? Então, foi um ano extremamente importante em relação a todas essas conquistas. E eu acredito muito, né? Eu tenho quase a certeza de que, se os Jogos fossem realizados esse ano no Japão, teríamos um número de medalhas superior aos Jogos do Rio 2016. Então, esses foram os avanços. E em relação aos obstáculos, que você não perguntou, mas eu sei que você vai perguntar, né? Eu acho que nós passamos também por um momento de adequação aos valores financeiros investidos no esporte, né? Nós tivemos um valor acima da média investido nos últimos 2 ciclos olímpicos, e aí eu destaco principalmente a participação das empresas estatais, né? E agora, nesse ciclo olímpico, a gente tem uma acomodação desses investimentos, né? E isso é o que nos traz a maior preocupação, porque o resultado conquistado, ele, em certo ponto, ele é diretamente proporcional ao recurso investido. Perfeito. Sensacional. Rogério, Vou fazer uma pergunta. O meu som tá bom para você? Tá bom, tá muito bom. Eu tô prestando muita atenção e estou aqui praticamente tomando nota. Então tá bom. Porque tanto que estava chegando os comentários aqui, enquanto você estava falando, os comentários estavam subindo, cobrindo de elogios na tua gestão do COTP, né? Do Centro Olímpico. E realmente esse olhar olímpico. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você entende que a Rio 2016 fez nós, gestores de esporte, darmos uma acelerada na questão de compliance, de ferramentas de gestão e tal, que a gente teve que realmente acelerar, porque senão não ia dar conta no modelo que tinha antes da Rio? Tenho certeza. Eu acho que, junto com a organização dos Jogos Pan-Americanos em 2007, depois nós tivemos outros grandes eventos, os Jogos Mundiais Militares em 2011, se eu não me engano, Copa do Mundo de Futebol em 2014, Jogos Olímpicos em 2016, fez com que diversas leis voltadas para o esporte fossem aprovadas no governo federal, no Congresso.
Então, quando a gente fala em lei de incentivo ao esporte federal, a lei estadual de incentivo também, aqui no estado de São Paulo, a mudança no artigo 18 e 18A da Lei Pelé, a lei que limita o mandato dos presidentes em apenas 2 mandatos, tudo isso foi aprovado por conta dos Jogos Olímpicos. Você falou em compliance, né? Isso é uma regra de governança, né? Fundamental, moderna, e que hoje está inserida na maioria das entidades brasileiras. Aquelas que ainda não se adequaram é questão de tempo, né? Porque eu também entendo que a gente passa também agora, depois de tantos avanços, por um momento de aprendizado, né? Aprendizado a todas essas regras de governança, a entender a importância delas, né? A importância de que as decisões não sejam individuais, sejam feitas em colegiado, daí a necessidade de um conselho de administração. Os próprios atletas hoje, que têm um papel importante através das comissões de atletas, também passam por um processo de aprendizado, né? Como é que eu posso participar e acrescentar a esse processo de desenvolvimento, né? Nós passamos agora por um período, eu tive uma reunião agora mais cedo e foi um alerta de um outro grande atleta, o Emanuel, né? Da importância de que esses avanços sejam levados também às federações estaduais, né? Então, assim, o esporte brasileiro ele passa por um processo de desenvolvimento que não é um estalar de dedos, né? É um processo que vai levar alguns anos, porque até mesmo por uma troca de geração, né? Está tendo uma troca geracional dos gestores, né, Rogério? exatamente, Uma geração anterior, que exatamente. E o Brasil tem ela era muito e o mais Brasil tem analógica, dimensões né? continentais, é verdade. E o Brasil tem dimensões continentais. Enfim, eu acho que um grande legado dos Jogos Olímpicos foi também ter trazido desenvolvimento não só para os atletas, para os treinadores, mas hoje eu entendo que nós temos um número de gestores muito mais bem preparados para atuar no desenvolvimento do esporte brasileiro. Hoje existem cursos, existem gestores que se prepararam melhor do que talvez gestores lá do passado, né? E eu falo isso pelo COB e pelas próprias confederações. Sim, sim. Essa questão dos gestores da geração anterior, eles cuidavam da coisa meio que como o exército de um homem só, com muitas decisões empíricas, né, de uma forma meio analógica. Agora, a nossa geração está trazendo ferramenta de gestão, grupo de trabalho e o mundo digital, aí, todas as ferramentas que ele propicia para a gente. Vamos colocar o Covid na conversa agora. Vamos apimentar isso aqui, que esse é o seu... Se esse é o meu abacaxi do momento, eu imagino o tamanho que ele é para você. Né? É o nosso também. O que é essa pandemia, o Covid? Como que você está enxergando? É uma coisa tão ampla, mas eu vou ser bem específico. Como que você está enxergando o próximo passo do esporte no pós-Covid? Né? Vai ter um novo normal do mundo. Como é que você está enxergando? Vamos lá. Eu sei que esse é um momento desafiador para o esporte mundial, né? Eu acho que é o momento mais difícil do movimento olímpico desde a Segunda Guerra Mundial, né? Lá na Segunda Guerra nós não organizamos 2 Jogos Olímpicos, os Jogos de 1940 e 1944, e agora nós tivemos, em relação aos Jogos Olímpicos de Tóquio, algo inédito, né? Os Jogos que ele não foi adiado, ele não foi cancelado, ele foi adiado para o ano seguinte. E soma-se a isso a pandemia. Embora esse seja um momento mais desafiador, eu também tenho a alegria de poder trabalhar com pessoas extremamente capacitadas, né? E na área de esporte do COB nós temos o professor Jorge Bichara, que é um conhecedor profundo do esporte brasileiro e mundial, e isso tem nos ajudado muito, né? Nesse momento de enfrentamento ao Covid, a primeira preocupação do COB foi trazer segurança para os atletas. Então, nós, naquele primeiro momento lá em março, fechamos o Centro de Treinamento Time Brasil, colocamos os atletas em casa,
fizemos uma cartilha com informações sobre preparação física, nutrição, psicologia. Enviamos isso aos atletas, colocamos todos os nossos profissionais dessas áreas à disposição dos atletas para qualquer acionamento remoto, né? Fazendo com que esse momento de isolamento tivesse um impacto menor, principalmente no aspecto psicológico dos atletas. Esse eu acho que é o grande desafio, né? E tem sido um momento duríssimo, né? Já faz aí quase, no final de junho, vamos ter 100 meses, 100 dias de isolamento. Nesse momento, o COB trabalha com um projeto para levar mais de 200 atletas, hoje já estamos aí com quase 210 atletas agendados para que entre o mês de junho e dezembro esses atletas possam ir para a Europa, que já está num processo mais adiantado de enfrentamento ao Covid, né? Esses atletas passarão lá entre 45 e 60 dias nas suas modalidades, treinando em centro de treinamento, com todo o protocolo de segurança ao sair do Brasil, ao chegar a Portugal, e com isso poderão retornar aos treinamentos com todos os cuidados. Eu acho que uma das grandes preocupações agora também nesse retorno é evitar as lesões que possam ocorrer, né? E as modalidades só passam a ir para a Europa a partir do momento que também garantirem no retorno ao Brasil a possibilidade de continuar em algum centro de treinamento, treinando com todo o protocolo de segurança e dando continuidade aos seus treinamentos. Qual que é o grande desafio desse projeto nosso que está pronto e já está começando a execução? A preocupação, a incerteza que existe ainda hoje em relação à entrada dos brasileiros na Europa, né? Esse é o grande desafio. Então, assim, para onde a gente se mexe, a gente vai vendo os desafios, né? Além dos treinamentos, os calendários de competição, que são fundamentais para a programação de treinamento dos atletas, ainda não está oficializado, né? Então, as federações internacionais ainda não divulgaram os seus calendários para o final de 2020 e para todo o ano de 2021. Nós temos atletas olímpicos que já estão classificados para os Jogos Olímpicos. Nós temos modalidades que ainda não encerraram o seu processo de classificação e terão que fazê-lo com a divulgação dos calendários e das regras para finalizar esse processo. Os desafios são diários, né? E eu acho que são diários para o Comitê Olímpico do Brasil e para todas as instituições, como, por exemplo, o Centro Olímpico, para retomar as suas atividades, né? Eu acho que esse é um momento desafiador. Não existe fórmula, não existe receita de bolo para esse momento. Eu acho que a busca das soluções ela parte da troca de experiências, né? Não só a troca de experiências no Brasil, como também com alguns países do exterior em relação a protocolos, aos desafios no retorno às atividades. Então é isso. Sem receita de bolo, a gente tem que tomar ainda mais as decisões de maneira colegiada e em grupo, para que a gente possa oferecer o melhor aos nossos atletas. No Centro Olímpico, até um tempo atrás, nós estávamos usando a frase de que estávamos nadando numa piscina sem borda, Rogério, porque não tinha data de finalização, né? Então, todos os projetos e processos, a gente só ia colocando eles em ordem e treinando o pessoal online, enfim, mas não tinha uma borda para chegar. A vantagem desse tempo agora que nós estamos é que já estamos vendo uma luz no final do túnel, já estamos entendendo melhor como é que funciona isso. E aproveitando essa nossa conversa, né, para pegar dicas tuas, como que você vê a importância de lugares como o COTP, o Centro Olímpico, que você geriu tão bem, né? E como você vê a importância desses lugares para o que você faz hoje, né? Hoje você tem a big picture, você está à frente do nosso esporte olímpico, né? E o meu trabalho é produzir gente que vai chegar no teu trabalho, né?
E como que você vê essa importância dessa relação COTP com COB, com todo o desenvolvimento olímpico? Bom, eu vou aproveitar a tua última fala anterior em relação a não enxergar a borda da piscina que está à frente, né? Uma coisa muito boa para nós do movimento olímpico, né? Para todos nós, não só eu no COB, você, por exemplo, foi o COB, de maneira muito rápida, ter a ação dos Jogos Olímpicos e ter definido uma data. Pelo menos com isso a gente tem um motivo à frente, né? Eu acho importante também, para que o Centro Olímpico possa também se auxiliar num guia que nós disponibilizamos no site do COB, que é o protocolo de abertura do Centro de Treinamento Maria Lenk, né? E lá nós temos documentos, são aproximadamente 200 páginas, também documentos de protocolo para o retorno aos treinamentos em diversas modalidades. Então, esse é um documento que pode ser utilizado por entidades como o Centro Olímpico, por exemplo, para balizar o seu retorno às atividades. E em relação ao Centro Olímpico, eu acho que ele é uma referência no desenvolvimento do esporte brasileiro. Eu acho que o trabalho que ele faz de ir nas comunidades, fazer o processo de detecção de talentos, a partir daí, mesmo diante de todas as dificuldades, que a gente sabe que o orçamento do Centro Olímpico nunca é o suficiente, né? O Centro Olímpico, com muita dificuldade, consegue oferecer o transporte a esses atletas, consegue oferecer o lanche, porque muitos atletas saem de manhã de casa, vão para a escola, da escola já vão direto para o Centro Olímpico, então eles recebem refeição, né? Nesse momento que eles retornam ao Centro Olímpico para realizar suas atividades escolares, que deverão levar para a escola no dia seguinte, seus estudos. Depois eles entram para o treinamento. Os treinamentos são orientados por profissionais da mais alta qualidade, especialistas nesse processo de desenvolvimento do atleta, né? Porque é um trabalho específico, ele não é nem iniciação esportiva, nem ele é alto rendimento, mas não é aquele alto rendimento da ponta, né? Daquele atleta que já está nos Jogos Olímpicos. Mas é um trabalho extremamente difícil. Eu acho que o Centro Olímpico é referência também pelo centro médico que ele tem, ou seja, toda a assessoria médica com protocolos para início de treinamento, acompanhamento, qualquer lesão que o atleta tenha, atendimento ortodôntico, dentário. O Centro Olímpico ele tem um atendimento que é muito difícil que qualquer entidade esportiva no Brasil tenha hoje, né? Que é um atendimento específico de mulheres, com ginecologista. Então, eu me lembro no Centro Olímpico, e a gente lida com jovens ali de 12, 13, 14, 15, 16 anos, e todo o trabalho fez com que a gente, mesmo num grupo de 1.000 atletas, não tivesse nenhuma situação de gravidez precoce ou indesejada, né? Por conta disso, por conta desse trabalho, das palestras que são realizadas, o contato muito próximo a todos os atletas. Então, eu acho que o trabalho do Centro Olímpico é referência. Eu acho que o Centro Olímpico poderia fazer curso, mas eu entendo a limitação. Se nós pudéssemos trabalhar, por exemplo, com 2.500 atletas, e até num número maior de modalidades, mas a limitação de recursos que é natural na área pública, né? O dinheiro sempre vai ser finito, né? Eu falo isso porque trabalhei também na Prefeitura Municipal de Santos, na Prefeitura de São Paulo e no governo federal. Em todas as esferas, o recurso é finito, né? E muitas vezes a gente acaba fazendo muito mais do que o possível com o recurso que recebe, né? Mas eu acho que por tudo isso, o Centro Olímpico é referência. E mais uma coisa, né, que eu acho que é importante lembrar. Foi assim na minha juventude, quando eu era atleta, e também como eu estava naquele período de 2013 até 2015, na gestão do Centro Olímpico. O Centro Olímpico ele sempre abriu suas portas para que outras entidades pudessem usar as suas instalações, né? Nós temos aí instalações de ponta na natação, na ginástica, no atletismo, enfim, no judô, materiais que muitas vezes você Jogos Olímpicos. Eu acho que isso tudo
faz com que o Centro Olímpico seja uma referência para o esporte brasileiro. Uau, uau, que dicas. Rogério, mais uma pergunta. Uma visão que nós estamos trazendo, que já é algo que sempre São Paulo liderou no Brasil, essa relação do esporte universitário com o olimpismo, né? Então, eu antes de dirigir o Centro Olímpico, eu coordeno um GT, nós criamos um grupo de trabalho das atléticas universitárias, e ele vem sendo um trabalho à parte das entidades, mas não contrário às entidades. Ele vem sendo muito mais de uma organização, de que o Estado também se torne presente nesse diálogo de produzir esporte de qualidade. A nossa visão é que as atléticas, elas se envolvam com contrapartidas sociais para que elas estabeleçam uma linha de relacionamento conosco. Então, elas produzem algo nas suas comunidades ou na sociedade, e nós trabalhamos para que o esporte deles seja desenvolvido, com a questão de espaço de prática, competições. Então, é isso que o GT, o grupo de trabalho que foi interrompido pelo Covid, vinha fazendo. Lá fora eu observo que o esporte universitário é um dos pilares do olimpismo dos países bem-sucedidos. Como que você vê isso? Como é que foi tua relação? Como é que você vê essa coisa do esporte universitário no Brasil para produzir mais medalhas? Eu acho importantíssimo. Acho que quanto mais forte for o esporte universitário, melhor serão os resultados do movimento olímpico, resultado do Brasil em competições internacionais, e também para uma sociedade mais bem informada, né? Eu entendo que o atleta olímpico, o medalhista olímpico, ele através da sua conquista, ele se transforma em uma pessoa inspiradora, né? E aí a formação educacional alavanca ainda mais essa responsabilidade que o atleta traz consigo. O esporte universitário ele foi fundamental na minha formação. Foi através da CBDU que eu fiz minha primeira viagem ao Japão em 1990, tinha 21 anos. E depois, também através do esporte universitário, tive uma das minhas maiores conquistas, que foi uma medalha de bronze no Campeonato Mundial de 1994. Entendo que o esporte universitário ele pode crescer muito quando as universidades desenvolverem um projeto de destinação de bolsas de estudo aos atletas, né? Mas quando eu falo desenvolver um projeto, não é só dar bolsa de estudo para os atletas. É dar bolsa de estudo para os atletas. Quando você pega o esporte universitário americano, tem lá 10 bolsistas. No segundo ano só tem 5. Porque 5 não atingiram a meta colocada de resultados pela universidade. Então, esses 5 continuam com 100%, os outros 5 só passam a ter 50%. E quando você vê no final do ciclo universitário, de atletas que conseguiu fazer do primeiro 1% de bolsa de estudos, é um número diminuto, porque vão sendo colocadas metas, e o atleta que não vai atingindo essas metas, ele vai sendo, não colocado de lado, né? Mas ele vai perdendo alguns benefícios. Eu acho que o americano ele nos passa essa mensagem para o esporte de alto rendimento, que ninguém passa na cabeça de ninguém, né? Cada um tem que conquistar os seus resultados, os seus objetivos, e que as coisas acontecem de maneira meritocrática, né? E aí é importante, né? Não é só o resultado esportivo, o resultado de estudo também tem que ser do mesmo nível, né? Lógico que os atletas têm um pouco mais de facilidade, porque muitas vezes tem que viajar para as competições, e às vezes são provas em datas alternativas, entregas de trabalho em datas alternativas, mas as responsabilidades são as mesmas, né? Tem que fazer prova, tem que entregar os trabalhos, e tem que treinar, e tem que se dedicar. E é por isso que dentro das universidades os atletas acabam se tornando referência, né? E é por isso também que o esporte americano tem resultados admiráveis, né? Eu me pergunto, uma das coisas que eu trago para mim, né, quando eu vejo um atleta como Michael Phelps, que foi medalhista olímpico de ouro em 2004,
Depois, em 2008, acho que trouxe 7 medalhas. Em 2012, trouxe 8 medalhas de ouro. Então, pô, ele já tinha uma carreira. E aí ele vem para o Rio de Janeiro e ganha mais 5 medalhas de ouro. Eu fico imaginando o que faz com que o atleta desse consiga estímulo para continuar ainda assim produzindo grandes resultados, né? Enfim, eu acho que essa fórmula do esporte americano e de outros países também, ela deixa um exemplo para todos nós, né? Mas eu acho também que nós temos que encontrar o nosso próprio caminho. Então, o Brasil lá atrás, ele optou por um outro processo de desenvolvimento. Deu uma travadinha aqui. Que você já está me ouvindo? Está me ouvindo Tô. já? Isso, voltou. O Brasil Desenvolvimento dos esportes nos clubes. Isso, nos clubes. E os clubes até hoje foram sempre muito importantes em todos os resultados que o Brasil teve. Né? Clubes como Pinheiros, Sojipa, Minas Tênis Clube, o Paulistano em São Paulo. É difícil nominar porque os clubes foram extremamente importantes no desenvolvimento do esporte brasileiro até aqui. Eu acho que o caminho que nós temos que buscar é fazer com que não só os clubes, mas também o esporte universitário também seja importante. Ele já é, mas pode aumentar ainda mais a sua importância. E aí, diferente dos Estados Unidos, nós não vamos ficar com um modelo só, nós vamos ficar com vários locais responsáveis por detectar talento, por desenvolver talentos e trazer para o movimento esportivo. E por isso que eu defendo hoje esse modelo no Brasil, onde nós temos os clubes, temos o desporto escolar, temos o desporto universitário, né? E com isso nós vamos atendendo as duas entidades do esporte de alto rendimento, né? Que é o Comitê Olímpico e o Comitê Paralímpico, que também tem conseguido resultados importantes e maravilhosos para o nosso país. Uau, é isso. Rogério, agora encaminhando já para o final, vou fazer aquele ping-pong, que é um clássico, né? Vamos lá. Vou fazer. Ele vai até pegar bem levinho. Tipo, então vamos lá. É que você, a tua maior vitória, mas sem ser o ouro olímpico. Cara, eu posso falar duas? Eu acho que eu fiquei muito feliz em 92, para mim foi uma grande vitória, ter sido eleito pela Federação Internacional de Judô como o melhor judoca do mundo em 92. Uau. Não foi uma competição que eu conquistei, mas para mim foi algo que eu jamais havia imaginado, jamais havia sonhado quando comecei a minha carreira. E depois, em 93, eu havia, aí sim, um expressivo para mim, porque eu havia mudado de categoria depois dos Jogos Olímpicos de 92, fui para o Campeonato Mundial em 93, fiz 7 lutas, ganhei 6, perdi uma não empatada, e naquela época era decidido pelos árbitros, né? Acabei com a medalha de bronze. Então, esses dois resultados para mim foram inesquecíveis. Uau. Reinaldo. Aí agora eu vou te perguntar, voltamos aqui. Deu para entender? A derrota mais indigesta, Rogério. Aquela que até hoje, quando você lembra, assim, a mão dá aquela suada, sabe? Tipo, você fala, essa aqui... Eu vou dar 2 exemplos. Essa derrota no Campeonato Mundial de 93 foi uma derrota que escorreu pela luta dura, porque eu achei que eu era favorito naquela luta, né? E a pior coisa que tem é você perder para alguém que você acha que você é superior. Porque geralmente a gente erra, a gente perde por erros pessoais. Então essa foi a... Mas eu gostaria de falar também sobre um amigo que foi o adversário que mais me inspirou, que foi um adversário que me venceu 7 vezes. E toda vez que eu perdia para ele, eu retornava para a academia na segunda-feira e treinava mais ainda, que é o meu amigo João Américo Brigante Borges. Eu não sei se o filho dele ainda treina aí no Centro Olímpico. Na época que eu estava aí, o filho dele fazia judô no Centro Olímpico. E eu falo com muito carinho, né? Porque éramos adversários, éramos amigos, me venceu 7 vezes, mas me ajudou muito a evoluir como atleta. Uau, que sensacional. Rogério, muito obrigado. Uma honra receber você nessa live, abrir essa nossa Semana Olímpica do COTP, do Centro Olímpico,
com você. Você realmente é uma inspiração. Aguardo de verdade você não só para o treino do judô, como também tomar um café e fazer a sua função de meu veterano, né? Eu que sou seu calouro lá na direção do COTP, me dá umas dicas, você vai ser muito bem-vindo lá. Quando estiver em São Paulo, reserva um espacinho na tua agenda. Eu gostaria que você deixasse aí para a gente estar finalizando essa live, uma frase, um pensamento, um direcionamento aí para quem estiver nos assistindo. Olha, Reinaldo, eu de coração eu quero agradecer essa oportunidade por estar conversando com você, relembrar de todas as alegrias que o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa me trouxeram como atleta e como gestor. Desejo a você toda a sorte do mundo, né? Eu sei que o trabalho no Centro Olímpico é desafiador, mas ele, ao mesmo tempo, ele é gratificante, né? Ele é muito gratificante. Então, eu desejo boa sorte para você. Queria deixar um abraço para todos aqueles que trabalharam comigo no Centro Olímpico naquela época, e muitos continuam aí ainda, e é sempre motivo de muita alegria quando, mesmo com a distância, a gente ainda consegue conversar ou nos encontramos em alguma oportunidade. E, com certeza, no final desse isolamento, eu vou aí tomar um café com você, sempre à disposição para contribuir com o Centro Olímpico. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Rogério. Você que está nos assistindo, que nos deu a honra aí. Essa live nós vamos salvar ela também para ser assistida posteriormente. Rogério, muito obrigado. Sucesso no trabalho. Continua capitaneando a gente aí no esporte olímpico do Brasil. Um abraço. Fica a seguir a live com o Paulo Moratori, da Confederação Brasileira de Handebol, que também foi da Olimpíada de Barcelona 92. Esteve lá junto com o Rogério. Então, você que está nos assistindo, logo a seguir, daqui 18 minutos, nós vamos estar entrando com uma outra live com Paulo Moratori, né? Paulo Moratori, que também esteve em Olimpíada, jogador de handebol e atualmente preside a Federação Brasileira de Handebol. Seja muito bem-vindo a essa nossa Semana Olímpica. Então, até daqui a pouco em mais uma live.